muita satisfação, muita alegria estar aqui com vocês. Eu tenho passado só aqui pela estrada, só quando conhecer Imbituba só fui agora. Eu tenho vindo muito para Porto Alegre, lugar onde vou ficar por um tempo agora, depois da minha aposentadoria. Então seremos vizinhos aqui, tá bom? Então a proposta foi que a gente falasse um pouco dos fundamentos da teoria da atividade e pegando aí um conceito que a gente vem trabalhando há algum tempo, que é da atividade orientadora de ensino, que é como nós vemos a materialização dos fundamentos teóricos da teoria da atividade. Então, o nosso trabalho de hoje vai ser basicamente esse. Nós vamos primeiramente falar um pouco mais dos fundamentos, mas vocês vão vendo que eu vou sempre dosando, né, um pouco com o que nós já apreendemos, nós já nos apropriamos da teoria para as questões de ensino, e na parte da tarde nós vamos tentar fazer com que vocês vejam mais concretamente como é que nós temos nos apropriado dessa perspectiva para o ensino. Essa minha fala eu faço questão de referenciar no grupo de trabalho, no grupo de pesquisa que nós temos, que é o GPAP. A Verena fez parte desse grupo durante um tempo lá em São Paulo, quando estava fazendo pós-doc com a gente, né? E então as nossas aprendizagens foram feitas nessa interação com o grupo de orientandos, né, das orientações que eu já fiz, e de pesquisadores que hoje estão espalhados em boa parte aqui, principalmente da região sul e sudeste, né? Temos também lá na região nordeste já também um pessoal que tem trabalhado nessa perspectiva, mas acho que muito mais nessa região. Então o GPAP está formado por esses colegas que passaram pela Faculdade de Educação e que hoje estão trabalhando em várias universidades aqui na região de vocês também, tá? Então vou estar comendo um pedacinho lá do título. Eu estive lá atrás para ver se seria possível, né, vocês me assistirem. Como é que está aí atrás? Tá tudo bem? Tem lugarzinho aqui bem mais confortável, eu acho, hein, para quem quiser vir, tá? Eu vou fazer o possível que vocês possam estar aqui mais na frente, aprendendo um pouco mais o que a gente vai falar para vocês. Tudo bem? Não querem vir mais para cá? Não? Então, se não estiverem confortáveis aí, venham aqui, porque a gente sabe que aqui a acústica num espaço como esse não é muito boa, com certeza, né? Talvez para um outro tipo de evento fosse mais apropriado, mas isso com certeza vocês vão ter essa dificuldade. Por isso que seria interessante, como a Márcia falou, que vocês viessem um pouquinho mais para a Verena também. Mas tudo bem, vamos fazer o possível para que vocês tenham essa... acho que tudo bem, né? Vamos ver. Então o título é este: a teoria da atividade, contribuições para a atividade orientadora de ensino, que está... então, nessa primeira parte eu vou fazer um pouco mais essa fundamentação da teoria da atividade. Nós vamos fazer uma pequena parte agora introdutória, porque depois vocês vão ter um cafezinho aí, né? Que já está um tempo aí que precisam dar uma revigorada, e aí depois nós retomamos. Mas eu vou definir aqui, delimitar aqui em que momento a gente para, tá bom? Então,
O grupo que eu estava fazendo referência para vocês é esse aqui, né, que é lá da Faculdade de Educação e que agora é formado por vários subgrupos. Então a ideia é essa. As primeiras questões orientadoras assim, do nosso encontro são essas, para que vocês possam hoje estar pensando sobre isso e ver como é que no final nós podemos estar fazendo um fechamento considerando essas questões orientadoras. Teorias podem fundamentar a nossa prática? Parece uma pergunta bobinha, né? Uma pergunta bobinha, porque muitos vão dizer, é óbvio que sim, né? Mas tem muita gente que diz assim, não, na verdade, na prática a teoria é outra. E o que eu queria era exatamente ver como é que nós vamos nos apropriando de uma teoria que faça com que na prática e na teoria nós possamos vivenciar aquilo que vamos nos apropriando como sendo o que conduz a nossa conduta, né, como educadores. Ok? Então, por que é importante uma fundamentação teórica para a nossa atividade profissional? É exatamente porque ela deve ser a balizadora, porque ela deve ser aquela que vai fazer com que nós tenhamos a compreensão desse caminho que estamos percorrendo. Eu acho que cada um de vocês aqui deve já ter tomado consciência, o prefeito mesmo falou, né, sobre isso, o quanto a nossa profissão ela é desvalorizada, mas o quanto nós, como professores, valorizamos aquilo que fazemos e devemos valorizar aquilo que fazemos, porque nós temos um elemento muito importante que em outras profissões dificilmente se percebe, que é a nossa capacidade de ter um planejamento, de ter um projeto, de definir como é que ele deve ser executado e a possibilidade de avaliá-lo. Isso é um elemento da maior importância para um profissional, é ter esse modo geral, vamos dizer assim, de conceber o seu trabalho no conceito mesmo de trabalho que nós vamos ver aqui. Ok? Então, vamos ver como é que a gente chega no final dessas questões. Então, os pressupostos que certamente nós devemos estar pensando sobre eles aqui é que, primeiro, que a educação escolar é uma atividade do profissional da educação. Parece besteira. É óbvio que é. Mas não é. Por que hoje já está se falando em contratar o dentista, o médico, o engenheiro, né? Como é que cada vez mais vai se tirando dessa formação que é a legítima, vamos dizer assim, do ponto de vista da competência que está se formando, e colocando para que outros profissionais que não tiveram a formação que nós, enquanto educadores, tivemos, possam ser professores, né? Então, não é óbvio, né? Agora, nós estamos vendo várias iniciativas nesse sentido, de tirar de nós, professores, essa prerrogativa que é de sermos realmente os educadores que a sociedade jogou ou colocou para nós essa responsabilidade. Outro aspecto é que a educação escolar, sendo atividade, tem um objeto. E é isso que nós precisamos considerar. O objeto do dentista é um, o objeto do pedreiro é um, o objeto do marceneiro é outro. E do educador, qual que é? Então isso nós devemos considerar. E como nos apropriamos dos objetos da educação escolar? Então, essas questões devem ser norteadoras
estruturas para que nós cada vez mais nos apropriemos do nosso objeto, cada vez mais nós possamos nos considerar como sendo sujeitos da educação, como sendo sujeitos, né, da nossa profissão. Então, a construção de uma resposta a partir dos fundamentos da teoria da atividade. É isso que a gente vai buscar. Verena, eu não sei se você está muito confortável aqui, né? Porque você pode não estar vendo aqui, você quer ficar lá, tudo bem, não tem nenhum problema. Depois, na hora da condução, tá? Só para te deixar um pouco mais à vontade. Tá bem. Então, a construção de uma resposta a partir desses fundamentos. Só uma perguntinha. Gente, aí atrás, como é que está? Levanta a mão só para me dizer se está tudo bem. Está tudo ok? Tá? Quero que vocês fiquem bem aí, né? Tá bom? Então, a educação como atividade humana. Isso nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter a compreensão de que é uma atividade humana, ou seja, que foi necessário na divisão social do trabalho, nesse movimento que o homem foi construindo, chegar a uma formalização, chegar a uma concepção de educação escolar que nos permita fazer com que haja um processo de apropriação da cultura humana de uma forma mais objetiva. E isso quem faz somos nós. Por isso que esse é o nosso objeto, por isso que nós nos aprofundamos, por isso que a gente estuda esse nosso objeto, que é a educação. Vejam só, vejam essa imagem. Então, nós temos não humanos, e aqui, humanos. Vocês podem ver, não sei se o pessoal aí atrás está vendo, né? Esse pequenininho aqui, certamente está observando um ato do adulto. Essa observação certamente vai fazer com que ele, pelas várias observações repetidas, tenha uma apropriação do modo de caçar, ou do modo de empunhar, que vamos dizer, a flecha, o arco, né? Então, aqui tem um processo humano que precisou se desenvolver porque o nosso equipamento corpóreo, os nossos braços, as nossas pernas, né, nossas garras, são diferentes dessas aqui. Que por serem diferentes, nós precisamos criar instrumentos que nos dessem mais capacidade de enfrentar as intempéries, de enfrentar as realidades, para que nós pudéssemos nos alimentar e nos proteger. Então, foi a produção de instrumentos que foi fazendo com que nós fôssemos cada vez mais nos diferenciando dos outros animais e adquirindo, né, processos, né, de abstração, como nós vamos ver daqui a pouco a partir da teoria. Então, esse piquerrucho aqui certamente morreria se não tivesse essa compreensão do que é o processo humano de apropriação do conhecimento. Então, isso aqui precisamos ter muito claro que o tipo de aprendizagem aqui é por instintos, e o tipo de aprendizagem aqui exige a mediação. Aqui está tendo uma mediação. Aqui essa criança está aprendendo em uma atividade que é uma atividade certamente feita com intencionalidade por este adulto. Vamos ver como é que isso vai se aproximando da escola. Então, a apropriação
é a reprodução pelo indivíduo das aptidões e funções humanas historicamente formadas. Isto é o processo de apropriação. Todos nós aqui passamos por isso. Todos nós. Então, exemplo, o pensamento lógico não pode absolutamente deduzir dos processos inatos do cérebro humano e das leis internas que o regem. A aptidão para o pensamento lógico só pode ser resultado da apropriação da lógica, produto objetivo da prática social da humanidade. A nossa forma de pensamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos comunicarmos, ela é produto desse processo de apropriação do que nós vivenciamos, dessa interação que nós fomos estabelecendo entre nós para a produção da vida. Então, aqui está um processo de apropriação por esses indivíduos. Então, a apropriação cultural e os processos psicológicos superiores, eles implicam no desenvolvimento do psiquismo humano como um fenômeno histórico cultural. Ou seja, nós nos desenvolvemos nessas vivências que evoluem historicamente, que têm uma história, que têm um processo. E esse processo é construído nas relações humanas, para a produção da vida, para a satisfação das necessidades. Implica numa consciência vinculada a um sistema de significados verbais e outros. Né? Quando eu faço isso aqui, vocês, como esse aqui é professor de matemática, vocês vão estar dizendo, ele está querendo dizer 5, mas eu posso estar dizendo, basta, para. Ok? Então, são os significados verbais e outros significados que nós fomos construindo. Desenvolvimento da consciência é mediado pela comunicação com outra pessoa, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, esses 2 dias, certamente nós vamos ter um processo de apropriação de conhecimento que deve ser muito maior do que aquele que nós teríamos apenas ficando na praia. Claro que seria mais prazeroso, mas para a questão da apropriação do conhecimento da nossa profissão, é neste convívio, é nessa vivência desses dias que vão fazer com que eu tenha um processo de apropriação de conhecimento sistematizado para me levar para um outro nível. Essa é a nossa intenção. Então, vamos pensar como é que esse movimento, vamos dizer assim, de apropriação do conhecimento, ele foi se fazendo e a partir de quê? Então, o pressuposto é que são as necessidades que vão fazer com que nós tenhamos processos de solução para a satisfação das mesmas. E esse processo de solução é que me leva a um novo conhecimento, a um novo patamar. Então vamos ver aqui as necessidades humanas básicas e como é que elas foram solucionadas, para ver se existe um movimento histórico, lógico, na satisfação dessas necessidades. Porque nós estamos apostando aqui, estamos defendendo, a partir dos pressupostos histórico-culturais, que são as necessidades, o motor do desenvolvimento humano. Então vamos ver quais são essas necessidades. Uma delas é o metabolismo, né? A outra é a reprodução, conforto corporal, segurança,
movimento, desenvolvimento cultural e saúde. Quando a gente tem um pouco mais de tempo, né, nessas interações, eu faço, primeiro eu pergunto, o que vocês acham que são as necessidades humanas básicas, né? E aí aparecendo um monte de necessidade, e claro, que aparecem quase todas essas aqui, né? Mas, por exemplo, reprodução aparece pouco, movimento aparece muito pouco, segurança aparece, porque hoje está na ordem do dia, né? Desenvolvimento cultural, saúde, quase ninguém lembra da saúde. Agora vamos ver cada uma delas. Como é que são as respostas a cada uma dessas necessidades? Porque, como eu disse, para as necessidades humanas tem as respostas humanas, né? Então, para o metabolismo, qual que deve ter sido a resposta humana? Essa é difícil, mas eu vou... É o aprovisionamento. Ou seja, como a gente fica com fome, né? Nós precisamos de algum jeito ter a produção do alimento, e se vivemos em climas que são bastante definidos, certamente nós vamos precisar de um modo de armazenamento desses alimentos para um momento onde as condições climáticas não me permitem produzir ou não me permite coletar. Então, o aprovisionamento foi uma resposta humana muito importante para que nós pudéssemos nos manter vivos, de comer. E é por isso que nós temos também tipos de alimentos diferentes em cada região do Brasil. Por exemplo, lá no Nordeste, que é da minha origem, nós temos a carne seca. No Sul, qual é a carne? É o charque, que é diferente. É um outro tipo de provisionamento, aprovisionamento. Tá? Lá nós temos o ano, ele quase não tem diferença entre as estações. Nós só temos duas estações: a chuvosa e a não chuvosa. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, há 48 anos atrás, está um belo dia para chover, e os paulistas com os quais eu convivia diziam: mas o dia está feio, que dia feio, né? E aquilo me chocou, porque para nós era dia bonito para chover, assim que a gente falava. Então, até aqui mesmo no Brasil, a gente vê que essas diferenças em função dessa demarcação, vamos dizer assim, né, das estações. E aí nós temos aqui o paiol, né, que foi feito para poder guardar o milho, guardar o arroz, né? E depois nós fomos tendo outros tipos de aprovisionamento, até chegar no macro, no Carrefour, tá? No nacional, né? Qual é o supermercado aqui? Altoff, Cherry, né? Ou seja, vocês imaginam a distância que existe, então, dessas grandes redes para aquele momento em que nós tínhamos que fazer o aprovisionamento como era feito há muito tempo atrás. Eu posso dizer que eu fui das trempes ao forno micro-ondas. Dá para entender isso? Ou seja, na minha casa nós cozinhávamos com 3 pedras e os tições, ou seja,
a madeira entre essas pedras e uma panela em cima pendurada ali. A gente depois passou para um tipo de fogão de barro, né? Que aí tinha 3 buracos, onde já era mais moderno. E hoje eu posso chegar na minha casa depois de ter dado aula, aperto 10 segundos, 20 segundos, e aí aqueço a comida. Não sei o que é mais saudável, se é de hoje ou é que eu fazia isso, mas que é bem mais fácil Então, para vocês perceberem o que existe de movimento humano e de solução humana só para isso aqui. E o quanto tem de matemática, o quanto tem de conhecimento nesse movimento. Então, lá na minha cidade, eu podia chegar na venda e dizia assim: eu quero 1 quarto de açúcar, 1 quarto de café, que não era ainda torrado, né? Aí pedia mais, sei lá, meio quilo de arroz, entregava a caderneta, que não era desse jeito, bonitinha, né? E dizia: dá para anotar aqui? Aí eles anotavam. E você imagina chegar hoje, e aí no final da semana, depois que meu pai tinha trabalhado a semana, ia lá pagar. Vocês imaginam chegar hoje no, como é o supermercado daqui? No Toffoli. Como é que é? O Toffoli. Aí pede meio quilo de café, meio de meia dúzia de banana e dá a cadernetinha para ele marcar. Então, vejam, não é só a mudança no modo de armazenamento, mas já é no modo das relações sociais. Como é que uma coisa vai influenciando na outra? Como é que é o tipo de relação afetiva que eu tinha lá com o mercador, com o sujeito que tinha a venda, e o tipo de relação afetiva que eu tenho hoje no supermercado e passando o meu cartão de crédito, ele vendo se tem fundo, se não tem, tá? E aí mandando o guardinha me pegar e levar lá dentro se eu não conseguir pagar, né? Então muda completamente isso. Só isso aqui. Agora vamos pensar na reprodução. Aí vocês devem estar pensando um bando de outras coisas. Mas a solução humana para a questão da reprodução foi a ideia de parentesco. Por quê? Porque os cruzamentos consanguíneos davam muito problema, tinha muito problema para a preservação da raça. E daí se criaram os tabus. Os tabus foram essa primeira resposta humana para que nós pudéssemos nos aprimorar como raça. E aí, eu não vou falar de cada uma delas como eu falei da primeira, porque senão a gente vai muito longe, mas só para vocês terem uma ideia, essa ideia aqui de parentesco se desenvolveu tanto que certamente vocês devem ter algum parente advogado ou precisaram de algum advogado para tratar dessas questões, né, que foram se complexificando na compreensão das relações de parentesco. Okay? Então vejam a quantidade de conhecimento que tem produzido aí. Conforto corporal. Nós precisamos do abrigo. Então, a distância que tem hoje da caverna, onde o homem se protegia, né, das intempéries e dos outros animais que tinham muito mais poder do que eles. O tigre tinha mais poder, o leão tinha mais poder, porque a sua capacidade corpórea era muito mais desenvolvida. Então o homem precisou desenvolver o abrigo.
E aí também, se vocês derem tratos à bola, vocês vão ver a quantidade de conhecimento que foi produzido daquele abrigo caverna até isso que nós estamos vivendo aqui agorinha, onde aqui está ampliada a minha capacidade, onde essa caverna aqui é muito maior para caber esse tanto de gente, as outras só podiam caber 3, 4, 5 pessoas, ok? E nós podemos estabelecer um processo de interação e de comunicação diferente daquele, e o nosso abrigo é feito de uma forma que dá a possibilidade de produção em larga escala de abrigos como esses e de ter aprimorado o conhecimento sobre fazer abrigos, que vai da caverna até o prédio inteligente, aquele que você com o smartphone lá da sua casa diz assim: eu quero a banheira a 35 graus. Aí ele clica lá e pimba. Eu quero fechar as cortinas porque me parece que eu deixei a cortina aberta. Clica lá e dá. Ou eu quero vigiar a professora se ela está tratando bem o meu filho. Tem uma câmera nas escolas já hoje, o sujeito de casa vai saber se a professora está maltratando ou não, né? É demais, né? Mas é verdade, é verdade. Tá? Bom, então se a gente for falar cada um deles é isso, né? Então eu vou apressar. Na segurança, o que nós fomos desenvolvendo foi a ideia de proteção, que hoje chega aos condomínios fechados, né, aos carros blindados. Tudo isso é porque nós estamos nos sentindo ameaçados. Ok? Outro movimento, atividades corporais, porque quando precisava correr do tigre, do leão, do urso, né? Certamente fomos desenvolvendo a nossa capacidade de movimento, e isso foi sendo necessário, e também fomos aprimorando isso até chegar aos Jogos Olímpicos, onde não tem mais nada a ver esse movimento esportista com aquele que era da proteção da minha vida, mas foi se desenvolvendo. Tanto que é possível hoje se ganhar na natação apenas pelo comprimento da unha, né? Pela quantidade de sofisticação que nós temos aí. Desenvolvimento cultural, esse não precisa nem falar. Treinamento, educação, socialização. Agora o da saúde eu preciso falar. Vamos nos alongar um pouquinho aqui, porque nós temos exemplos mais concretos aqui desse problema da saúde. Qual deve ter sido a resposta humana à questão da saúde? Vocês não precisam responder, mas pensem. A higiene. E por que eu deixei por último? Porque até pouco tempo atrás era difícil você chegar num lugar e encontrar um vidro de álcool gel. E por que começou a aparecer o álcool gel? Por que começaram a falar em lavar as mãos? Porque apareceu uma doença que era altamente ameaçadora. Então, se apareceu uma doença altamente ameaçadora, o homem voltou a pensar
naquilo que é uma resposta humana fundamental, que é a higiene. Então, cada uma dessas questões, cada uma dessas necessidades humanas, e tem outras, né? Isso, quem faz essa lista, que eu dei uma aprimorada nela, é o Malinowski, que é um antropólogo, né? E ele faz esse levantamento dessas atividades básicas. Depois eu pensei em colocar no sentido da gente perceber, porque lá ele não trata da educação, né, mas para a gente perceber como é que cada um desses elementos aqui são parte daquilo que nós fazemos como educador, e muitas vezes sem ter a consciência adequada de que aqui sim tem resposta humana das dúvidas, e que nós precisamos cada vez mais ficar atentos. Então, o homem constitui-se pelo trabalho. Cada uma daquelas respostas exigiu trabalho. Trabalho entendido como atividade humana adequada ao fim e orientada por objetivos, através do qual o homem transforma a natureza e transforma-se. Cada uma daquelas coisas que eu fui falando para vocês, o homem foi transformando, né, a natureza, e também foi se transformando. Eu vou depois falar um pouquinho mais disso aí, tá? E o que é a cultura? A cultura para nós é essa satisfação das necessidades básicas, aquelas que eu falei ainda há pouquinho, das necessidades instrumentais e integrativas. Por quê? Ora, quando eu vou fazer a satisfação das necessidades básicas, quando eu vou construir a flecha, o arco, o paiol, a enxada, tudo isso eu preciso de um processo de comunicação para produzir instrumentos para a satisfação dessas necessidades. E precisa então interação, aqui embaixo é integrativa, tá? Então precisa também da integração entre os sujeitos para poder fazer esta produção. Então, a cultura, nessa perspectiva que a gente está dizendo, é todo esse processo humano de busca de satisfação das necessidades básicas, instrumentais e integrativas. Acho que nós vamos dar uma paradinha e aí vocês vão tomar um café, depois vamos voltar organizadamente, aí vamos continuar, tá bom? Pessoal, só para esclarecer, aqui do lado, na mesa amarela, lado direito, tem alimentos para as pessoas que têm intolerância à lactose e ao glúten, tá? E os demais são alimentos normais, tá bom? Pessoal, a gente solicita que o pessoal retome os seus lugares. A conversa é vibrante, até porque a gente passou férias, tem muita coisa para contar, tem muita coisa para socializar, mas a gente vai ter ainda hoje, amanhã e o ano inteiro, tá? Então a gente pede que as pessoas se acomodem, que vão encerrando e guardem o ponto da conversa para continuar no almoço, tá bem? Vamos lá? Pessoal, baixar mais um pouquinho o tom de voz aí. Viu? Obrigada. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Obrigada, viu, gente? Passo então para o professor Oswaldo para dar sequência aqui aos trabalhos. Ok. Vocês viram que a voz de comando, hein? Na voz de comando vocês não estavam. Bom, então vamos continuar, porque vocês têm aí a hora do almoço. Eu sei que tem gente que vai, se desloca para outros lugares, né?
Então vamos procurar respeitar o horário de vocês, tá bom? Então, como nós estávamos falando, o homem, ele então se constitui pelo trabalho, e o trabalho aqui é entendido como atividade. Essa palavra, acalmar. Então deixa eu usar aqui das minhas prerrogativas aqui de quem está coordenando também esse trabalho. Acalmem. Uma coisa importante na sala de aula de vocês é certamente esse momento em que vocês têm que pedir calma para os alunos, porque é o modo de fazer com que esteja aberta a comunicação. Então, acalme. Ok. Pensem onde estão. Se coloquem nesse lugar. E aí vamos continuar, tá bom? Bom, então, essa palavra atividade, ela é da maior importância daqui para frente, para que nós possamos compreender o que a gente se propôs a desenvolver hoje. Então, como nós falamos, a cultura está entendida aqui como a satisfação dessas necessidades básicas, instrumentais e integrativas, das quais eu já falei para vocês. Então, qual é o conceito básico que nós estamos trabalhando e que se junta aí com o de atividade? É o conceito de trabalho. E aqui tem um diálogo entre Vygotsky e Marx. Olha o que diz o Marx. Ele diz o seguinte: é importante a gente ter essa compreensão. No fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera. Ele imprime ao material o projeto que tinha consciente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem que subordinar a sua vontade. E essa subordinação não é um ato fortuito. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é mister a vontade adequada que se manifesta através da atenção durante todo o curso do trabalho. Para a gente que atua numa sala de aula, é difícil pensar nessa complexidade desse conceito de trabalho, porque nós não vemos a materialidade do trabalho. Nós só sabemos, com o tempo, que tipo de personalidade nós formamos. E aí está a materialidade do nosso trabalho. Aí está o resultado de um processo dirigido a um determinado fim, que é a formação de um indivíduo. A gente só tem consciência da materialidade no nosso trabalho no geral. Como é que a sociedade está indo? Como é que está o nível de consciência que nós estamos formando, né? Mas esse conceito é da maior importância para que nós possamos ter compreensão de como é que se materializa e como é que nós realizamos algo. Então, o sapateiro, ele tem idealmente na sua cabeça o que ele vai fazer. E lá no fim do processo, ele concretiza aquilo que ele tinha idealizado. E aquele objeto material lhe dá o retorno, se foi bom ou não do que ele fez, o que ele fez. Se aquilo que ele produziu foi adequado ou não. Para nós é diferente, né? Nós não temos essa consciência. É só no coletivo, né?
Mas hoje nós tivemos um exemplo aqui muito interessante, né? Na hora em que tivemos que cantar o hino nacional, todo mundo cantou. Aí a gente vê a diferença que tem do professor para o time de futebol. Os caras lá nos times de futebol, duvido que eles cantem um hino nacional como nós cantamos hoje aqui. Então é resultado certamente da compreensão do nosso objeto, do nosso trabalho, ok? Bom, então os elementos, componentes do processo do trabalho são atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho, a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto do trabalho, e os meios de trabalho, o instrumento de trabalho. Isso é muito importante para a nossa profissão, como é importante para qualquer profissão. O sapateiro, ele tem uma atividade adequada a um fim, ele tem a matéria a que se aplica o trabalho, seu objeto de trabalho, fazer o sapato, fazer o chinelo, fazer, né, a alpargata. E tem os meios para isso. A máquina de costurar o couro, a faquinha que ele usa, que uma é melhor do que a outra, uma é mais afiada, adequada a um determinado tipo de trabalho, tá? E a forma como ele executa o seu trabalho. Pensem na atividade de ensino, eu estou sempre carregando vocês para aí, tá? Então, o Leontiev, que foi certamente o que mais, da perspectiva histórico-cultural, que mais aprofundou a ideia de atividade a partir do conceito de trabalho, diz o seguinte, e aí pensando no Vygotsky, né? Fiel a seus pressupostos teóricos, Vygotsky não se ocupou de estudar fenômeno psíquico em si, senão de analisar a atividade prática. Como é sabido, os clássicos do marxismo destacaram desta atividade, em primeiro lugar, sua condição instrumental, o caráter mediado do processo laboral por meio de ferramentas. Então, o Marx estava muito mais absolvido em entender esse processo humano. Como é que a utilização da ferramenta era importante, né, nessa formação do sujeito. Ele tinha até uma frase muito interessante dele, que é: o homem se faz ao fazer o seu objeto. É profunda essa frase, é muito importante, é muito interessante. O homem se faz ao fazer o seu objeto. Ou seja, essa tese dele é que tudo que advém, né, do desenvolvimento humano, o desenvolvimento humano advém de toda essa relação de trabalho, de toda a produção de objetos que o homem foi fazendo. Tem um outro autor que é muito interessante, chama Gordon Childe. Ele descreve o processo de como é que o homem foi se apropriando do processo de lidar com o barro, com o utensílio. Como é que ele foi fazendo os utensílios domésticos com barro, e como ao fazer os utensílios domésticos com barro, ele foi inclusive percebendo a plasticidade do seu pensamento. Foi percebendo que era possível mudar a forma do objeto para pote, para ânfora, não sei, aquela que botava o vinho dentro, né? O vaso, né? Então, e ele foi vendo o seguinte, que elas, dependendo da forma como manipulava o barro, ela tinha mais resistência ou não. E aí foi percebendo a química daquele material. Foi percebendo que aquecendo o material ele ficava mais resistente. Então vai vendo como é que
ao lidar com esse objeto, vai se formando uma estrutura mental que dá conta de compreender o seu trabalho e aprofundar. E é isso que o Marx fala: o homem se faz ao fazer o seu objeto. Bom, continuando, ele diz assim: Vygotsky decidiu começar mediante uma analogia a análise dos processos psíquicos. Em sua mente surgiu uma hipótese: não seria possível existir um elemento de mediação dos processos psíquicos do homem em forma de instrumento psíquico? Isso é a pergunta do cientista. O cientista, o cara genial faz isso. Ele pegou uma ideia que era um instrumento concreto, objetivo, o martelo, o machado, né, que modificava a natureza, e disse: não tem um instrumento que muda a psique do sujeito? Tem. É o signo. É uma beleza isso, não é verdade? Então, o que está por trás então de tudo isso aí? O desenvolvimento do homem implica envolvimento da cultura, da sociedade. A atividade cognitiva das gerações precedentes é base para a formação do pensamento sobre a geração seguinte, que deve produzir, e o processo de apropriação dos indivíduos das aquisições e desenvolvimento histórico e processo de formação de faculdades específicas humanas. Por onde? Por meio da atividade. O homem se faz ao fazer o seu objeto. É esse movimento. Nós, professores, nos tornamos professores fazendo o nosso objeto. Realizando a atividade pedagógica. Não de forma mecânica, mas com uma atividade dirigida a um fim, que no fim do processo eu materializo algo, para daí me dar a possibilidade de avaliar se aquilo que eu fiz foi bom ou não. Esse é o processo humano. O que não respeita isso é o processo alienado, porque quebrou um elo desse movimento. Por isso que é alienado. Que o velho Marx dizia: quando se quebra um elo entre o planejamento, a ação e a avaliação, você está num processo alienado. Bom, então, o conceito de atividade do Neontchev é exatamente derivado do conceito de trabalho do Marx. Olha só, isso está lá no livro Desenvolvimento do Psiquismo. O que é atividade? São processos psicologicamente caracterizados por uma meta. Olha, está lá o que o Marx falava. Aqui o processo se dirige, o seu objeto, coincidindo sempre com o objetivo, ou seja, o que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo. Tenho fome, vi um pé de manga, uma manga maravilhosa lá. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma meta, que é pegar a manga, isso aqui, ele me estimulou a pegar a manga. Tá? Então, isso certamente foi o que me conduziu em toda a atividade. O motivo era satisfazer a uma necessidade básica que eu estava naquele momento. Ok? Nós vamos ver mais para frente como é que é isso aí. Então, a teoria da atividade, Vygotsky: todo fenômeno só pode ser compreendido em sua história e em seu processo de mudança. Para o Leontchev, a atividade humana é a unidade básica para a compreensão do psiquismo, por isso que lá ele colocou o conceito de atividade. E nós temos um outro que hoje está se considerando a terceira geração da teoria da atividade, que é o Engelson. O Engelson, que ele diz que a atividade coletiva, defende a atividade coletiva como um sistema
e a aprendizagem expansiva. Eu cito aqui o Anderson porque ele realmente é importante nessa perspectiva de ter essa outra compreensão da atividade, mas eu acho que ele falha no sentido de considerar que o Leontiev não atentou para a questão do coletivo. Isso não é verdade. O Leontiev tem um exemplo que é muito comum, todo mundo fala dele, que é o conceito que é o exemplo de uma caçada, onde na caçada fica claro que é uma atividade coletiva, tá? O Anderson, então, ele expande o sistema que antes o Vygotsky tinha colocado, né, que era o sistema onde eram praticamente 3 elementos, né, a mediação, né, o sujeito, né, o objeto, e ele expande isso aí colocando outros elementos que ele considera como sendo importante, que são as regras, a comunidade, a divisão do trabalho, o objeto que é o resultado. Eu acho esse esquema interessante para você analisar uma situação, né? Por exemplo, na escola eu posso ver nessa forma de sistema, onde eu tenho o conhecimento, né, vamos dizer assim, como fazendo a mediação. Eu depois uso essa imagem aqui para trabalhar a atividade orientadora como sendo essa mediação, os sujeitos que são parte da atividade, as regras. Isso que nós estamos vivendo aqui faz parte de um conjunto de regras que foi estabelecida pelo sistema, de modo que vocês tinham que estar hoje aqui, tá? Como é um sistema de regra que diz que você precisa estar presente na escola, você tem que ter um determinado comportamento com o aluno, porque tem uma comunidade que vai te observar nisso aí. E tem uma divisão de trabalho. A Márcia faz um trabalho que é diferente do de vocês. Só que a combinação do trabalho dela, do secretário de educação, do prefeito, dos professores, é que me dá a perspectiva de ter a educação escolar como um sistema. Às vezes o diretor está fazendo uma coisa burocrática ali e a gente diz, puxa, esse cara fica nessa escrivaninha aí e não dá nem bola para a gente. Irmão, coitado, certamente está tendo que responder alguma coisa para a Secretaria de Educação, e que se ele não responder, pode ser que você seja prejudicado na sua carreira. Então, é isso que é a ideia de você ter essa compreensão do sistema e como é que nós fazemos parte dele, ok? Não vou me alongar muito aqui. A aprendizagem expansiva, que é lá do Anderson também, ele fala que a inclusão na consciência individual em forma de consciência progressivamente coletiva, na qual o sentido das ações e da compreensão das mesmas seja imbricado a contextos progressivamente mais amplos. Aquela ideia mesmo de satisfação das necessidades básicas que eu coloquei lá atrás, tem esse movimento. Como é que eu saio da caverna até o prédio inteligente? Né? Então isso é um sistema, é uma forma de acúmulo que vai acontecendo até chegarmos nesse nível. Vivência e superação de contradições como fonte de desenvolvimento. Ou seja, eu fiz um pote, ele rachou. Por que rachou? Então isso vai me levar a produzir uma nova resposta. A produção dessa nova resposta vai me levar a uma solução em um outro nível, que depois vai acontecer outro problema, e aí eu vou para um outro tipo de solução, e assim vai. Ok? Bom, então, sintetizando esse primeiro pedaço aí com a ideia de trabalho e atividade, a gente pensou aqui nesse esquema. Então, a necessidade humana, então vocês estão lembrados lá do começo, a ideia de trabalho em Marx, aí, depois a reelaboração disso para atividade, pensando no desenvolvimento da psique humana. Tudo
isso, são ações dirigidas a um fim, ou seja, para a satisfação da necessidade humana. Eu tenho ação dirigida a um fim, que é um objeto ideal. Eu imagino, eu penso, eu preciso de um meio de transporte que seja mais rápido. Tem um tronco de árvore que rolando, parece que dá para me carregar as coisas mais rápidas, rolando esse tronco. Depois, se eu diminuir o tronco, parece que rola mais. Se eu diminuir mais um pouquinho, vai rolar mais. Se eu botar um eixo, dá para me puxar com um cavalo, até chegar nos carros de corrida, ok? Tá? Mas são projetos, são objetos ideais que exigem plano de ação, exigem instrumento, operação, para depois chegar no final. Aí vocês dizem, mas por que essa cobrinha aqui? Por que será? Eu pensei nisso aí. Que é o seguinte, é que o nosso plano de ação, com os instrumentos e as operações, nunca tem um caminho retinho, certo? Tem sempre os inesperados. Tem sempre aquilo que vai acontecendo no meio do caminho e que daí eu tenho que refazer, eu tenho que repensar. O Michelangelo, quando foi chamado a fazer o Davi, vocês conhecem a imagem do Davi, né? A estátua, né, do Davi. Então, o Michelangelo, quando foi chamado, aquele mármore já tinha uns 20 anos lá. E ele não era um escultor, não foi um escultor que tinha sido escalado para isso, tinha sido um outro. O cara não deu conta, aí chamaram o Michelangelo. Ele foi e pensou no Davi. Ou seja, ele tinha um objeto ideal. Ele bolou a imagem do que ele ia construir na cabeça. Esse é o objeto ideal. E aí ele elaborou um plano de ação. E dizem, se vocês entrarem, né, forem ver um pouco de história da arte, dizem que o Michelangelo era de meter a mão na massa mesmo, né? Diz que ele ia lá e fazia. Aí, claro, que tinha os escravos que davam uma ajeitada ali no mármore para chegar um pouquinho mais próximo, para ele não ter tanto trabalho, né? Mas ele tinha que eleger os instrumentos, operar com eles, para depois chegar no Davi. Só que, quando ele estava fazendo, ele viu que tinha uma falha no mármore. E essa falha no mármore obrigou a mudar a posição do Davi. Ele ficou mais apoiado numa perninha assim, né? Porque se tivesse feito na outra posição que ele tinha idealizado, iria rachar. Fabuloso, não é verdade? Fabuloso. Ou seja, aqui está. Aqui está. Por isso que o caminho não é certinho. Ele precisou ou seja, o objeto modificou o seu plano. O objeto fez com que ele tivesse que repensar a sua forma de ação para objetivar esse objeto de uma outra forma e eleger novos instrumentos, tudo isso, ok? Bom, então, na atividade eu tenho ação, operação, a atividade é dirigida a um motivo, a ação, ela é orientação, né? Ela está sempre dirigida, né, a um objetivo, e a operação, elas são reguladas pelas condições. Ou seja, peguei o mármore é mais duro do que eu pensava que era possível trabalhar com ele. Vou precisar de um outro instrumento.
Então, daí a operação é regulada pela condição. A condição do mármore é diferente. Vocês fazem assim com as crianças. Essa criança não está sabendo. De onde ela vem? Quais são os problemas que ela deve estar enfrentando? Como é que eu objetivo a minha ação? É isso. Bom, então aqui tem um exemplo também de uma... Eu gosto sempre de usar essa imagem, né? As pessoas que me vêm falando já devem estar muito acostumadas de eu mostrar essa imagem. E é gozado, né? Eu acho que eu tenho uns 10 anos que eu mostro essa imagem. Essa semana, há uns 3 meses, eu apresentei essa imagem lá em Cuiabá, uma palestra que eu estava dando. E eu fiquei surpreso, porque olhem só, vamos ver que se vocês fazem a leitura dessa imagem comigo. Aqui eu tenho esses sujeitos que estão atacando esse animal com flecha, arco, né? Então, certamente eles estão em atividade, ou seja, eles precisaram, isso que eles estão fazendo tem algum motivo. Que pode ser pegar a pele do animal, pode ser porque esse animal estava atacando as galinhas, né, os porcos deles, né, as cabras, né? Então, mas percebam que é uma atividade conjunta, aquilo que eu estava falando lá do Egerson, né? É uma atividade conjunta, dirigida a um fim, e que no fim eles vão saber se deu certo ou não aquela atividade. Se alguém não for comido, né? Deu certo, né? Deu certo a atividade que eles estavam fazendo. Ora, então eu fiz essa interpretação da imagem e que de acordo com a teoria da atividade está correta, está certo? Um senhor, depois no final já tinha acabado tudo, né? Veio falar para mim: professor, você viu que tem um deles que não está com o arco empunhado, tá vendo? Ele não empunhou o arco como aqueles lá. Aí ele disse: você sabe que talvez essa imagem seja o retrato de uma lenda da região aqui, da nossa região, onde diz que o adolescente ele tem que enfrentar um animal sem feri-lo, sem matá-lo, para dar prova da sua masculinidade, vamos dizer assim, de que já está maduro, né? Só que tem os outros que vão para protegê-lo. Então ele enfrenta o bicho sem a arma, sem o armamento. Eu achei fantástico, eu já aprendi isso depois de um monte de coisa, né? Ainda não fui atrás da lenda, mas eu vou atrás da lenda para ver isso. É muito interessante, né? Mas é isso. Vocês veem como a gente vai aprendendo. Bom, então, nesse movimento nós temos o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né? Que para o Vygotsky é a combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica, e que envolve em especial a consciência, a intenção, o planejamento, as ações voluntárias deliberadas e o pensamento. Quando eu mostrei aquela primeira imagem de hoje, que tinha a criança acompanhando, né, o que estava, o adulto estava fazendo, e do outro lado estava o tigre, vejam que do outro lado, do lado do tigre lá, certamente não tem consciência, não tem planejamento de ação, né? Eles até fazem isso instintivamente, né, para caçar um animal, né? Mas não é deliberado, né? Ou seja, e não tem ali a formação do pensamento, de modo que ele também construa instrumentos para ser utilizado na próxima vez que ele for caçar outro animal. O homem faz. Por isso que ele vai desenvolvendo as suas funções psicológicas.
Ou seja, o homem se faz ao fazer o seu objeto. Tem sua gênese nos contextos de aprendizagem, compreendido como processos essencialmente interativos e mediados culturalmente. Possibilita o domínio dos procedimentos e modos culturais de conduta. Então vejam que eu vou fazendo sempre uma coisa que é recorrente. Vocês já devem ter percebido a minha metodologia. Eu estou sempre trazendo vocês para a compreensão do que é esse processo humano de fazer com que haja a apropriação da cultura humana. Bom, então, cultura implica em educação escolar. Por quê? Exatamente por conta desses elementos que fomos colocando anteriormente. E se nós inventamos a escola, é porque acreditamos que ela ainda é o melhor modo de fazer com que haja uma apropriação mais rápida, mais eficiente do conhecimento. Temos errado bastante, né? Mas ainda achamos que é por aí. Então, cultura, educação escolar, como é que isso se faz? Pela atividade pedagógica, com a ação dirigida a um fim, um objeto ideal, a apropriação de um conceito. Aqui eu não estou mais falando da produção do sapato, mas estou falando da apropriação de um conceito, que é um objeto. É um objeto cultural e que precisa de um plano de ação, que tem instrumento, que são outros conceitos, e operação, que como é que eu uso o conhecimento real para me levar a um novo conhecimento. Sei fazer contagem. Como é que da contagem eu vou para a adição? E por que é necessário a adição? Sei fazer a adição. Por que é importante fazer a multiplicação? Eu não conseguiria captar a quantidade, o movimento das quantidades só pela contagem? Consigo. Mas por que a multiplicação? Vamos pensar. Então, precisa de um plano de ação, e aqui vem a objetivação, que é o significado num novo nível de conhecimento. Ou seja, eu vou para um outro nível quando eu saio do meu plano de ensino para objetivá-lo lá na sala de aula. Isso é fundamental. Ou seja, é uma atividade dirigida a um fim, que precisa de um plano de ação, precisa de instrumentos e de operações para produzir o novo, o sujeito de qualidade nova. Se não fizermos isso, então o bicho vai comer a gente. A onça vai pegar a gente. E está acontecendo. Estão pegando a gente, né? Então, precisamos cuidar. Aqui tem um elemento muito interessante, que é esse aqui de significado e sentido. Nós não vamos tratar disso aqui hoje, porque vai ser muito... precisaríamos de mais tempo, mas só rapidamente, né? Então, nós temos esses conceitos que foram produzidos, né? Então, eu tenho a adição, e da adição eu posso, por um processo de análise e síntese, chegar à multiplicação. Então, a adição é um significado que eu já sei o qual é, mas antes eu não tinha multiplicação. E tem uma coisa que é o conhecimento real que eu tenho disso aqui, e que, por um processo também de análise e síntese, que tem a ver com a minha vivência, também vai chegar
a esse novo significado. Eu estava trabalhando em Diadema, fazendo orientação de currículo. E também tinha uma parte de educação de adultos. E a professora de educação de adultos um dia chegou para a gente e disse: olha, um senhor já de idade chegou para mim e disse: olha, eu descobri uma nova forma de contar as caixas lá no armazém. E ele tinha descoberto a multiplicação. Olha que coisa fantástica, né? Ele tinha contado linhas e colunas, e pelas linhas e colunas ele chegou à multiplicação. Não precisava mais passar pela adição. Então, o sentido pessoal que estava envolvido ali, ou seja, a sua necessidade de contagem que ele sempre tinha de dar resposta para isso, né? Com o que ele já sabia de contagem e de adição, tinha levado a uma nova síntese. Então, o que é a significação? Esse conceito é muito importante para a nossa conversa, tá? Espera só um pouquinho que eu vou tomar uma aguinha. Atrás conseguiram ler? Não, né? Então eu vou ler, que é muito importante. Tá? Significação compreende a criação e o emprego dos signos existentes na e pela atividade prática, configurando-se como uma generalização da realidade que se materializa pela linguagem. O senhor que chegou e disse: inventei uma nova forma de calcular a quantidade de caixa no armazém. Criação e emprego dos signos existentes na e pela atividade prática. Ele tinha atividade prática. Qual era o trabalho do professor naquele momento? Você fez uma coisa que se chama multiplicação. Se eu tenho 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu posso sintetizar isso em 4 vezes o 5. Aí dá a linguagem: 4 vezes o 5. Então, quando eles ouviam agora a palavra multiplica 4 vezes 3, essa palavra multiplica é conceito. Ele sabe que ele pode fazer 4 vezes o 3 e chegar no 12. Ok? Fazendo 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então tem um processo de significação aí. E guardem-se a experiência social da humanidade. Aquilo é um momento de síntese que foi criado socialmente, que foi desenvolvido socialmente pelo homem. Tá? Um exemplo disso é a palavra faca. Eu gosto de dar esse exemplo, porque é bem interessante. Né? Você imagina lá na pré-história, o sujeito precisando tirar o couro daquela onça lá, aquela onça que a gente viu, né? Então não dava para puxar com as garras dele, com a mão dele. Ele precisava encontrar algo para tirar o couro. O que ele achou? Uma pedra lascada, um sílex, né? Então pegou e com ela conseguiu tirar o couro da onça. Só que essa pedra, ela ia se desgastando. Aí ele tinha que procurar outra pedra. Ficava achando, até que achar outra pedra. Aí ele estava em outro lugar, não tinha pedra. Mas ele tinha 2 pedras. Passou uma na outra. Opa, ficou melhor de cortar.
ficou melhor de cortar. Ele agora, qual é a diferença desse sujeito daquele outro que tem que sair procurando pedra? Ele tem uma diminuição da energia que ele gastava para poder ficar procurando outras pedras. Vocês sabem qual é o final da história? É o sonho de consumo de toda noiva de um faqueiro, né? De um faqueiro da Tramontina, né? Que está a muitos anos de distância, né? Milhares de anos de distância daquele sujeito que passou uma pedra na outra para poder tirar o couro da onça, tá? Então é isso que, quando eu digo, ok, gostaram do faqueiro? Ok, vamos já terminar, tá bom? Eu sei que vocês já estão ficando agitadas, estão ficando cansadas, eu também, tá? Só um pouquinho, calmem. Calmem. Ok. Bom, então, quando eu digo a palavra faca, tem toda essa história da humanidade encarnada nela. Tem toda a história da humanidade encarnada nesta palavra faca. Linguagem, signo. Bom, então, pensem nessa frase que eu coloquei aqui. E com isso nós vamos encerrar hoje. Não, mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Não, né? Não, vocês vão muito cedo para casa. A frase é esta: fui à feira, comprei bacuri, coloquei nos cofres dentro do jacás para ser levado pelo jegue até em casa. Fui à feira, comprei bacuri, coloquei nos cofres dentro do jacás para serem levados pelo jegue até em casa. Vamos ver o que o pessoal acha que é. Você acha? Bom, vamos ver como é que a gente compreende essa frase. Pensem um pouquinho. Quem está com celular 3G, né, pode ir montando a frase. Dois minutos para isso. Oi. Ok, tá bom? Não deu 2 minutos, mas já deu tempo. Ok?
frase, muita gente diz assim: bacuri é guri. São crianças pequenas. Vocês devem ter olhado já aí no... Quem olhou no celular? Só levanta a mão para mim. Ah, bastante gente. Ok. O que é o bacuri? É uma fruta. Não. Bom, coloquei nos cofos. Aí você olha no cofo, né? É uma fruta da região meio norte, né? O bacuri é do cerrado também, né? Mais do cerrado. E aí colocou num cofo. Cofo é uma espécie de cesto, né? E o jacá também, né? Não sei se que é feito, mas o jacá é feito de cipó, né? Umas coisas assim. O cofo é feito da palha do coco babaçu lá no Nordeste. Aí, colocado no jegue é jumento, né? Assim, vocês sabem o que é. Bom, resultado, agora vocês compreenderam a frase e criaram uma imagem no cérebro, de toda essa mensagem. Fui à feira, então tem o ato de ir à feira, comprei, então não ganhei, eu comprei. Bacuri é fruto, tem gente que diz que é criança, aí não pode, ainda não se vende na feira. Então, como é que a gente vai desmanchando os conceitos? Como é que a gente vai sintetizando os conceitos? Por esse processo de análise e síntese que vocês vivenciaram. O processo de análise e síntese me dá um conceito, me dá a possibilidade de entender a minha frase. Então, para refletir, quantas vezes não falamos frases semelhantes para os nossos alunos sem lhes dar a oportunidade de apropriação do significado das palavras que as compõem? Quantas vezes falamos o que é ilha, né? Falamos o que é vírus, né? E não damos a oportunidade de realmente ter a compreensão daquilo com o qual nós estamos tratando com a criança. Então, assim, aí a palavra significação, atenção, mais um pouquinho. Daí a palavra significação ser muito importante. Assim, psicologicamente, a significação é a entrada na minha consciência, mais ou menos plenamente, sob todos os aspectos, do reflexo generalizado da realidade elaborada pela humanidade e fixado sob a forma de conceitos de um saber ou mesmo de um saber fazer, modo de ação generalizado, norma de comportamento, etc. Então, faca. Psicologicamente, é a entrada na minha consciência mais ou menos plenamente sobre todos os aspectos, o reflexo generalizado da realidade elaborada pela humanidade e fixado sob a forma de conceito. Faca. Multiplicação, divisão, reta, ângulo. Ok? E também os comportamentos. Nós sabemos como nos portar em determinados ambientes, né? E como é diferente de estar na igreja e estar na praia, por exemplo, né?
ok? O modo como nós nos vestimos para a igreja, como nós nos vestimos para ir à praia, né? Ontem eu saí desse jeito caminhando aqui na praia e o povo me olhava, e eu aqui, eu todo de sapato, caminhando aqui com isso, e me olhavam caminhando aqui, né? Na igreja não teriam me olhado do jeito que me olharam. Mas é interessante, né? Você vai percebendo isso, né? Bom, então a mediação na atividade pedagógica, ela tem um sujeito, que é o professor, o aluno, que é o objeto e sujeito ao mesmo tempo, e o conhecimento, que modifica o sujeito, personalidade. Isso aqui é mais ou menos eu que pensei nesse esquema aqui, pensando naquele movimento que tem de como é que você vai se formando e formando, se formando e formando. Ou seja, na minha interação com o aluno, eu me formo, eu me modifico. Então, ora eu sou sujeito, ora o aluno é sujeito. Ora eu impacto o aluno, ora ele me impacta. Eu lido com o conhecimento num determinado nível, mas depois eu tenho outro nível de compreensão dele. Aquela imagem que eu mostrei lá no Mato Grosso, que depois a pessoa que estava assistindo chegou para mim e disse: Ori, professor, isso aqui deve ser uma lenda que tem aqui na nossa região, que eu aprendi naquele momento. Eu me modifiquei e estou fazendo isso agora com vocês. Por isso que eu saio diferente hoje daqui e vocês também saem diferente, por causa dessa interação. E o conhecimento ele vai se modificando também, né? Que é isso. Ou seja, o sujeito se faz ao fazer o seu objeto. Então, o conhecimento como necessidade implica em atividade pedagógica, e a atividade pedagógica, voltando, e a educação escolar, então, vista como condição de apropriação do conhecimento teórico. Esse conceito de conhecimento teórico nós vamos ver mais detalhadamente na segunda parte, na próxima parte do nosso trabalho. Então, aqui está a síntese do que a gente veio falando até aqui. Eu fui falando do conceito de trabalho, do conceito de atividade, né? De como é que vai se formando, do conceito de significação, para depois chegarmos na atividade pedagógica e na educação escolar como essa condição de apropriação do conhecimento. Então, o objeto do educador, e aí eu estava sempre falando do objeto, né? O objeto do sapateiro, do pedreiro, o objeto do educador. Então, o Davilov vai dizer: o objeto do educador exige que esse se dedique à aprendizagem sobre a docência, que possibilitem o ensino para a apropriação da linguagem como ferramenta para a apropriação dos conceitos que são fundamentais para a atividade de estudo. Nessas, segundo Davidov, o principal objetivo é a apropriação dos conhecimentos teóricos, e para que isso aconteça, faz-se necessária a linguagem escrita como operação na ação de apropriação dos conceitos. Vejam, como é que nós, professores, vamos cada vez mais nos aprimorando para dar conta desse objeto que é o conhecimento teórico. Porque o conhecimento empírico, o conhecimento cotidiano, esse não precisa muito da escola. A gente consegue até sobreviver sem escola, mas tem uma diferença bastante grande do sujeito que adquiriu os conhecimentos teóricos, que daí tem a possibilidade de inclusive mandar a gente, de inclusive dizer o que deve ser feito, né? Se nós não tivermos essa compreensão, a gente sofre sem saber por que está sofrendo, porque não temos a condição de elaborar mentalmente
aquilo que está nos afligindo, aquilo que faz com que a gente não esteja confortável na situação que a gente está. É muito interessante que uma vez que eu tinha terminado de falar, isso há muitos anos atrás, um pouco uma síntese da atividade e ensinei, uma coordenadora pedagógica depois chegou para mim: olha, mas essa teoria ela é legal, é para mim entender o que eu estou fazendo, minha vida, né? Ela falou assim para mim. Eu achei muito interessante, né? Porque ela daí se percebeu, né, como sujeito, né, como pessoa, né, aquela que precisava ter a compreensão de o que era a sua existência, do que ela estava fazendo, né? E para mim foi mais ou menos isso. A leitura do Lyochev, do Vygotsky, esses teóricos, para mim, fundamentalmente, me trouxe essa possibilidade de compreender um pouco mais o meu objeto, porque eu sou filho de professor, irmão de professores, né? Então a nossa vida lá foi feita assim, né? As minhas condições materiais, elas se modificaram profundamente a partir da minha inserção, né, na sociedade por meio da minha entrada na escola, porque as condições objetivas que eu tinha de família não me permitiam isso. Eu tenho muitos colegas que negam a escola. Não, a escola não serve para nada, isso é uma baboseira, tá vendo, tá tudo aí no Google, no Facebook, né? E o mundo modificou. É muito fácil a gente falar disso chegando à posição que eu cheguei. Eu cheguei à posição de professor titular, sendo filho de lavrador. E como? Por meio da escola. E por isso que eu preciso cada vez mais ter essa compreensão, né? Então, às vezes, é fácil para um sujeito da elite negar a escola. Mas nós que lidamos com a criança lá, né, e sabemos as condições materiais dela, não podemos negar a escola. Nós temos que melhorar, aprimorar. Preciso compreender, né? Então, como nos apropriamos do objeto da educação? Isso aqui eu vou deixar para a parte da tarde. Vou dar um joguinho, que é o jogo de boliche, para a gente daí fazer uma leitura dele a partir dessa próxima vez. E por isso obrigado por essa